nesse bloco nós vamos falar sobre cultura. Galera, vocês se sentem assim, pessoas culturalmente ativas? Para ser mais específico, que tipo de cultura vocês têm consumido? Cultura em Brasília é o que mais tem. Só que o problema é que não é muito divulgado. Igual, tem muitos teatro, música, shows, orquestras, tem muito. Só que às vezes o preço não é acessível para todos e muitas vezes as pessoas não sabem. Ou então quando sabe já aconteceu. Que nem, por exemplo, a professora de português daqui do Setor Leste estava falando. Que ela ia numa peça dos melhores, ou foi os incríveis, que ela ia no Rio, pagava um preço de quê? De R$10. Chegou aqui, era o quê? R$30. Ela chegou e achou um absurdo. Em Brasília todo mundo pensa, tipo, todo mundo tem dinheiro, todo mundo é isso. E acaba cobrando mais caro e dificulta também para a população que está aqui. Assistir peças, filmes e a shows, para mim isso é vida cultural. O que eu acho é que falta de informação, porque tem muitos eventos de graça. E as pessoas não procuram saber, não procuram, onde tem teatro, onde tem música. Teve o quê? Festival de teatro de graça. Eu perguntei, você foi? Que festival de teatro? Aonde? Teve de graça. O FMI, o Festival de Música Independente, de graça. Tudo de graça, que a pessoa tem que ir atrás. Entendeu? Se a pessoa quer, vai lá. Nós temos que saber a nossa cultura, o que tem, o que está rolando na cidade. Eu acho importante, sim, porque a gente está vivendo aqui, a gente tem que conhecer tudo que está em volta, assim. Eu acho que hoje em dia o que mais dificulta o nosso acesso à cultura é sim a questão aquisitiva, o dinheiro e tal. Porque, por exemplo, lá no Teatro Nacional, tem muita coisa rolando lá que eu gostaria muito de ver. Porém, a minha mesada é mínima. Eu, economizando uns 6 meses, dava para talvez comprar um ingresso para entrar lá. Então, eu acho que hoje em dia, na escola, é que as pessoas estão se tornando realmente culturalmente ativas. Por exemplo, eu comecei a conversar, por exemplo, com essas que viraram minhas amigas, porque nós começamos a ensaiar uma apresentação que nós íamos fazer para a Semana de Arte Moderna, que nós vamos representar aqui na escola a Semana de Arte Moderna, e nós vamos tocar músicas brasileiras, esse tipo de música. E aí, nenhuma de nós nasceu no Brasil. Porém, esse fascínio que a cultura brasileira tem foi o que nos uniu ao entorno disso, desse tipo de música. E foi assim que nós nos interessamos pela Semana de Arte Moderna como um todo, como um grande passo da cultura brasileira. Então, a escola, sim, eu acho que aqui eu estou culturalmente ativa. Aqui eu participo de artes cênicas, eu participo do teatro da escola, aqui eu participo da música da escola. Aqui, sim, eu sinto que é meu lugar, eu me sinto realmente brasileira, apesar de não ter nascido aqui. Aqui eu me sinto brasileira por causa da escola. Cultura é o que seria cada tribo produz, né? Ou então inventa, ou então absorve de povos passados. Mas só que na realidade a informação, porque nos jornais tem lá a cultura, só que as pessoas quando vão abrir o jornal, as pessoas não vão na parte da cultura, vão na parte da notícia, da política. Então aquela parte da cultura as pessoas tiram fora, as pessoas passam lá para trás, entendeu? E no jornal as pessoas não assistem, as pessoas, na realidade as pessoas, elas não dão atenção para isso, entendeu? Isso eu acho que tem, mas as pessoas não dão crédito para isso. Cultura para mim é esporte, lazer, o modo de se vestir, assim, peça de teatros, assim, Só pro meu prazer. Existe uma tendência a depreciar as produções locais, por exemplo, porque assim, ela falou, eu gostaria de assistir espetáculos que tem na Vila Lobos, ou no Teatro Nacional. Será que a gente está mal acostumado e fica sempre tentando associar produções glamourosas e caras que são as melhores? E as nossas produções daqui, às vezes tem um preço popular ou até de graça, não, mas será que são boas? Essa depreciação? Essa questão toda da arte, né, eu acho que, ainda voltando mais, eu acho que mais do que só a arte, independente do preço ou então de ser divulgado ou não é o único caminho, foi o que você falou da cultura, porque realmente, a gente está acostumado a ver como as produções glamourosas e tudo, como se fosse muita coisa. E realmente a nossa cultura, ela é nossa quando ela está mais próxima da gente, né? Então, foi o que a Esther tinha dito antes,
aquela questão daqui dentro da escola a gente está produzindo e dentro da nossa cidade a gente está produzindo. A cultura ela não é necessariamente só a arte, porque a arte eu acho que é a cultura consciente. Aquilo que a gente está produzindo no nosso dia a dia, com os nossos costumes, com a nossa forma de viver, é também nossa cultura, né? Então, ser cultural, você tinha dito antes, é mais do que simplesmente eu estar indo ou não em peças teatrais, em concertos, mas eu simplesmente estar conhecendo aquilo que me caracteriza, né? Que a gente como brasileiros, aquilo que caracteriza o nosso povo. Isso é cultura, né? Rock, às vezes até o rap, muitas coisas que não são valorizadas. Não é só essa cultura burguesa, entendeu? Tem uma cultura a mais aí, uma cultura paralela a essa cultura que a gente vê, é uma cultura completamente diferente. Realmente a cultura é uma coisa que está assim perto de nós. Por que cultura é assistir um espetáculo na Vila Lobos e não é participar de uma festa aqui no meio de nós, que a gente faz, no meio da gente? Por que a cultura tem que ser uma coisa assim distante da gente? Porque tem, muitas vezes é uma falta de interesse. Ter espetáculos tem, ter coisa tem, mas não tem interesse da população, porque é muito mais cômodo eu ficar em casa assistindo a novela das 8 do que eu me locomover, sair de uma cidade satélite, pegar um ônibus lotado, sujo, cheio de tudo, menos do que deveria ter realmente, para vir pra cá, pra Brasília, para assistir uma peça que eu vou pagar o ingresso, que eu vou entrar, não sei que horas vou sair, para ter que voltar para minha cidade. Ou seja, é uma questão que envolve tudo, envolve segurança, transporte público, envolve falta de interesse também, porque é mais cômodo eu ficar na minha casa, porque eu não vou gastar dinheiro, e é mais assim, em uma forma de entretenimento melhor. Eu acho assim, que para as pessoas se envolverem mais na cultura, conhecer mais o povo, conhecer mais a identidade das pessoas, deveriam acontecer muitos projetos dentro de escolas, porque você se sente no meio, você se sente junto com as pessoas, você mostra a realidade que você vive e as outras pessoas se identificam com isso. Então assim, eu acho que seria muito bom você ter uma oportunidade de montar uma peça de teatro e não se apresentar só para sua escola, e sim ir para outra escola, conhecer outras pessoas que também são interessadas em teatro e que também são interessadas em música, assim, como aconteceu aqui na escola, né? A gente tocou hoje mesmo e a gente está treinando e está super empolgado. Por quê? Porque a gente achou mais pessoas que você entra nessa escola com o objetivo de você poder ser alguém no futuro, você poder crescer, você poder amadurecer junto com várias pessoas. E quando você entra, assim, quando você vê que você tem oportunidades, não só você demonstra, como você tenta influenciar todo mundo que está ao seu redor para poder evoluir junto com você. Na minha opinião, cultura é a valorização são os valores de um povo, né? Olha lá, pega. Opa, ficou, vai falar. Não, eu não vou responder. Não. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Luiz Guilherme relacionado a essa autoestima da cidade. Será que, à medida que a gente conhece, por exemplo, e vocês vivenciaram isso no projeto Revivendo Êxodos, à medida que a gente conhece o processo histórico, cultural da região do entorno, que é um dos objetivos do projeto, será que essa autoestima e a identidade que a gente tem da nossa cidade aumenta? Fala um pouquinho pra gente, professor, sobre esse processo dessa autoestima e da identidade de Brasília. Olha, a autoestima dos nossos jovens aqui, de nós brasileiros, tem que ser trabalhada, tem que ser alimentada, tem que ser estimulada, né? O nosso projeto, assim como outros projetos aqui na escola, que é de estimula a cultura, de estimula a pesquisa, né? De estimula a busca de valores ou de identidade, né? Trabalha isso, né? Eu costumo trabalhar desde a primeira semana. Agora, é impressionante como depois que eles mergulham, depois que eles interagem com a comunidade ou com a pesquisa, como eles vão adiante, eles têm um outro entendimento disso, né? Começa a ter um outro entendimento dele próprio, né? Eu posso brincar com isso, mas eu vi alunos que depois de trabalhar em fotografia aqui, se viram de forma diferente, se viram mais bonitos, né? Porque começaram a ter um contato com a realidade de uma forma tão dura, tão forte, tão cruel e ao mesmo tempo também tão poética, que acabaram se vendo de uma forma diferente, né? Isso é muito legal. Bom, gente, a gente vai dar mais uma paradinha. No terceiro bloco a gente volta para falar sobre o projeto Revivendo Êxodos. Caixa Preta volta já.